Olá, tudo bem? As três mensagens angélicas são a última mensagem de misericórdia de Jesus, um chamado para não dependermos de nossa própria justiça e dependermos da justiça de Cristo para nos justificar, santificar e nos últimos dias nos glorificar. Bem-vindos ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Elmer Guzman, sou pastor aqui e professor do seminário da FAP. Olá, meu nome é Anne Guzman e eu também trabalho na Faculdade Adventista do Paraná. Sou professora de ensino religioso. Eu gostaria de convidar você agora para que você orasse comigo. Oremos. Santo eterno Deus, que habita nos altos céus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a sua palavra. Pedimos, Pai, que a sua presença se faça aqui conosco, que o Senhor conduza o estudo dessa lição. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. A lição número 2 tem o tema de tempo de decisão. E o verso para memorizar dessa semana se encontra em Apocalipse 14, 14 e 15. E eu vou ler para vocês. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Interessante, né, Anne, que aqui está descrevendo justamente a cena da volta de Jesus, e essa cena acontece justamente depois das três mensagens angélicas, que são essa mensagem de misericórdia, de advertência, um chamado para as pessoas se decidirem. Como funcionam essas escolhas eternas, né? As coisas que nós decidimos hoje têm implicação para toda a eternidade. O que a gente planta hoje, a gente colhe no amanhã. E falando sobre as promessas de Jesus, que promessa ele fez aos seus discípulos em relação ao Evangelho, um pouco antes de seu retorno? Bom, a gente pode ver que ali em Mateus 24, nós encontramos esse sermão profético que fala justamente da pregação do Evangelho. E em Apocalipse 14, 6, diz o seguinte, olha, até abrir aqui para a gente poder ler junto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Aqui é a primeira mensagem angélica, né? E aqui diz o seguinte, o evangelho eterno. O que seria esse evangelho? Esse evangelho são as boas novas, mas também a justiça de Deus, né? Então, Mateus 24, aliás, Apocalipse 14, 6 é um cumprimento de Mateus 24, 14, né? Que é um dos sinais da volta de Jesus, que é a pregação do Evangelho. Mas uma coisa que a gente tem que levar para nós hoje, né? Que o Evangelho, ele não deve ser algo que nós devemos atender de maneira passiva. O Evangelho, ele precisa que a gente aceite, que a gente mude, que a gente aceite a transformação que ele faz conosco, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, não, mas eu sei quando Jesus estiver voltando, eu vou lá e vou para os caminhos de Deus, vou curtir a vida e depois, quando chegar no fim, eu volto para os caminhos de Deus. Isso está totalmente errado, né? Quando a gente lê ali Ellen White, até a lição nos traz, nos eventos finais, na página 182, ela faz aqui, a lição coloca essa citação de Ellen White, diz o seguinte: Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Ou seja, a importância das nossas escolhas agora, né? A nossa transformação, ela é gradativa e as nossas escolhas, elas devem ser diárias. Eu não posso esperar chegar ali
nos eventos finais, na crise final, para que eu possa decidir estar ao lado de Jesus. Né? Interessante, ou seja, antes de Jesus voltar, o evangelho do reino deveria ser pregado a todas as nações, em todo mundo, e só aí então veria o fim. E obviamente o evangelho faz um chamado para as pessoas se decidirem. Eu gosto muito, Anne, do texto que se encontra em Joel, no capítulo 3, que diz assim, no verso 13 e 14, lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. E no verso 14 diz, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. É bem verdade que aquele vale de Josafá, né, no Antigo Testamento, era um vale onde as pessoas precisavam se decidir, mas hoje eu acredito também, enquanto que o evangelho é pregado, as pessoas ouvem o evangelho eterno, as pessoas elas são chamadas a se posicionar, a se decidir, e é por essa razão que é tão urgente, é tão importante, cada pessoa quando ouve a palavra de Deus, ela tem que tomar uma decisão, não é apenas informação, ela tem que se posicionar, ou ela se coloca no lugar do Senhor, na fila do Senhor, obedecendo a voz, ou ele se coloca contrário ao Senhor. Nessa situação, a gente não tem como ficar em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Mas depois das 3 mensagens angélicas, é um tanto interessante notar que a volta de Jesus ela é descrita como um ceifeiro. Interessante essa imagem, não é verdade? E esse ceifeiro, ele é caracterizado de algumas formas. Eu gostaria de reler aqui o nosso texto para memorizar, apenas para que a gente possa sublinhar algumas ideias. Olha só. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é o Filho do Homem, Helmer? Uma excelente pergunta. Sabe que essa linguagem do Filho do Homem é uma linguagem que mostra que Jesus está utilizando uma linguagem de Daniel no capítulo 7. É uma expressão que aponta que Jesus é o filho de Adão. Em Daniel capítulo 7 existe uma tensão do grande conflito, onde as forças do mal estão se levantando, oprimindo os santos. E agora, no meio desta tensão, aparece uma cena de juízo, de julgamento, onde um filho do homem, assentado nas nuvens, se dirige ao ancião de dias. E junto ali nessa cena de juízo, ele se assenta, os livros se abrem, estão prontos para julgar. Agora, Jesus, nos evangelhos, por mais de 82 vezes, ele se refere a ele mesmo como filho do homem. Em outras palavras, Jesus, ele se identifica com a humanidade. Como é bom saber, não é verdade? O nosso juiz é Jesus, o tribunal de Cristo. Ele é um ser humano. Quando ele foi assunto aos céus, ele foi como um homem, ele não foi como um espírito. E agora este ser humano, Jesus, porém sem pecado, ele é o nosso representante perante o Pai. Como é bom saber que o nosso intercessor, o nosso representante, ele conhece as nossas tribulações, lágrima alguma que cai sobre a nossa face, ele não conhece. Os seus pés, eles calcaram as pedras deste mundo. E é por essa razão que ele pode nos representar. Quando ele retornar do céu, ele é chamado Filho do Homem. E é bom nós sabermos disso. É interessante, Anne, que os evangelhos, quando descrevem a volta de Jesus, descrevem a volta de Jesus com poder e grande glória, nas nuvens dos céus. Todo olho verá, sabe? Como Mateus capítulo 24, 27 e 30 fala que a volta de Jesus, a volta do Filho do Homem, será como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. E é por essa razão que a gente pode descansar, porque aquele que é de vir é o nosso representante, é o nosso irmão, é o nosso amigo. É verdade. Mas essas descrições do Filho do Homem não terminam aí. Tem um detalhe interessante que mostra que ele vem entronado nas nuvens. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as semelhanças entre a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, e a sua ascensão? E que lições nós podemos aprender disso? Boa pergunta. Bom, o texto aqui nos traz Atos 1, 9 a 11, né, que fala justamente desse momento de ascensão de Jesus. E eu gostaria de ler, nós já lemos Apocalipse 14, 14, e eu gostaria de ler, então, Atos 1, 9 a 11, tá?
E diz o seguinte: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então aqui a gente tem a cena da ascensão de Jesus, e tem alguns elementos aqui que são muito parecidos com Apocalipse 14:14, tá? Eu gostaria de pegar aqui, então, a nuvem, né? Eu vou tentar aqui a gente descobrir o que seria essa nuvem, e também o branco que se fala aqui, né? Porque ele vem numa nuvem, então. Ele vem numa nuvem, da mesma forma como ele foi, ele voltará, né? Numa nuvem. Porque os anjos olharam e falaram: varões galileus, né? Ele está subindo na sua frente, ele vai retornar da mesma forma. Da mesma forma. Interessante. O Senhor, ele é um excelente professor, ele sempre vai nos mostrando coisas, né? Então, assim, quando ele nos mostra na sua ascensão, ele já avisa: eu vou voltar assim. Ele já mostrou, né? E em vários textos a gente pode ver que Jesus vai nos mostrando. Mas quando a gente fala dessa nuvem, a gente tem várias passagens na Bíblia que utilizam a nuvem. Nós podemos ver, por exemplo, o povo de Israel, quando ele estava no deserto, tinha uma nuvem guiando eles, né? Nós podemos ver também que existia uma nuvem no santuário terrestre, na porta do santuário, também ali a presença da nuvem. Nós temos outras cenas também, em Daniel 7 mesmo, nós temos uma nuvem, né? Que ali o Filho do Homem, ele vem em uma nuvem. Todas essas passagens, elas estão colocando essa nuvem ou como um transporte divino, né? Mas principalmente como a presença de Deus. Ali existia a presença de Deus. Quando nós vamos ali para Apocalipse 14:14, tem algo que diferencia um pouquinho. Porque ele não está vindo numa nuvem, né? Ou a nuvem está sobre o local. Mas o Filho do Homem, que nós já vimos, que é o próprio Jesus, ele está onde? Ele está sentado nesta nuvem, ou seja, ele está sentado, o trono. Essa nuvem nós podemos dizer que é, né, o trono de Deus. Quando a gente vai ali, porque essa nuvem era uma nuvem branca, né? Quando a gente vai ver também o simbolismo do branco na palavra de Deus, a gente pode ver no próprio Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 6, nós temos ali os cavaleiros, né? E nós temos o cavalo branco. E esse cavalo branco, ele simboliza o que? A justiça, né? A vitória. E aí, nós temos também, ali em Daniel 7, nós temos o ancião, que ele está com vestimentas brancas, né? Nós temos, em Apocalipse 1, também fala do Filho do Homem que tem os cabelos brancos, né? Simbolizando o quê? A sabedoria que ali existe. Brancos como a neve. Brancos como a neve, né? E nós temos em Apocalipse 7, os 144 mil, eles estão como? Com vestimentas brancas, porque eles foram ali justificados, né? Então, a gente pode ver que esse trono de Deus, ele traz também o quê? Ele traz também a sabedoria, ele traz a justiça, né? O Senhor, ele fez de tudo, simboliza assim que ele fez de tudo para salvar a todos. Todos tiveram oportunidade, né? E agora chegou o quê? O momento do juízo. Chegou o momento decisivo e que não há erro, porque ele é justo, né? Porque ele é sábio. Porque o nosso juiz, ele é sábio e justo e nos justifica, né? E é isso. Interessante, interessantíssimo. O que eu estou entendendo é que quando o Filho do Homem vem assentado numa nuvem branca, e essa ideia se repete por 3 vezes ali em Apocalipse 14, isso mostra que ele vem para julgar, para completar o plano da salvação, e o seu juízo é justo. Porque imagina,
Daqui a pouco nós vamos ver que na colheita, existem duas colheitas específicas, uma colheita daqueles que aceitaram a graça, o plano da salvação, e uma colheita daqueles que rejeitaram a graça, o plano da salvação. Mas Deus tentou de todas as formas de buscar essas pessoas. Então o fato dessa nuvem ser branca é interessante, traz essa noção do caráter do juiz. E que o juízo dele é certo, né? O juízo dele não coloca o juízo dele como sendo, sem sombra de dúvidas, que ele não erra, né? Ele é sábio, ele é justo. Então nós já vimos que ele vem como um filho do homem, sentado, entronado numa nuvem, com poder, grande glória. E agora ele vem com esse detalhe, que ele vem com uma coroa de ouro. O que significaria essa coroa de ouro na cabeça desse filho do homem, de Jesus Cristo, por ocasião da segunda vinda? Bom, é lindo aqui em Apocalipse 14:14, né, que fala assim que Jesus ele vem com essa coroa. E essa coroa, no grego, coroa, a gente chama, né, é Stéphanos, né? E essa coroa, Stéphanos... Tem um nome, Stephanie, né? Stephanie. Que essa raiz é a mesma. Coroa, né? Eu tenho uma amiga, nossa vizinha é Stephanie. Mas essa coroa não é uma coroa normal, assim, de um rei. Essa é uma coroa que era utilizada, por exemplo, em Jogos Olímpicos, quando alguém vencia algo, né? Ou seja, é uma coroa de que alguém vence, ou de vencedor. E essa é a coroa que Jesus ele está usando, é uma coroa de vencedor. Não é a mesma coroa que a gente pode encontrar ali em Apocalipse 13, né? Tem um texto aqui, né? Deixa eu ler o texto pra gente, por favor. 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Esse diadema é uma coroa. Ou seja, esse diadema ali, ele estava representando os poderes, mas poderes terrestres, né? Os territórios terrestres ali. Sim. No caso de Jesus, não. Ele vem com uma coroa que venceu, né? De vencedor. E o mais lindo não é isso. O mais lindo é que quando a gente está lendo ali Apocalipse mesmo, quando a gente vai ali em Apocalipse 2, vamos lá, deixa eu abrir aqui que tem coisa linda aqui pra gente. Apocalipse 2, quando a gente vê ali a carta à igreja de Esmirna, no versículo 10, ele diz o seguinte, deixa eu começar aqui, ó. Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, amém. E essa coroa é a mesma coroa. É o Stéphanos. É o Stéphanos, é a coroa de vencedor. Ou seja, o Senhor, ele divide essa vitória conosco. Ele nos proporciona a vitória também, a coroa de vencedor. Hoje está acessível para mim, para você, para aquele que quiser, está acessível a coroa do vencedor. Stéphanos está disponível para mim e para você. Sabe que é interessante que no final das mensagens das 7 igrejas, ao final de cada mensagem para a igreja, tem uma promessa ao vencedor. Ao vencedor não pegará a segunda morte, ao vencedor comerá do maná escondido. Eu acho lindo essa promessa para aqueles que irão vencer. E no Apocalipse capítulo 3, verso 21, quando está terminando a mensagem das 7 igrejas, fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, é uma promessa de uma vitória compartilhada. Eu posso vencer porque Jesus venceu primeiro. Eu não venço como ele venceu, porque ele é Deus, ele é o Filho de homem, ele foi o perfeito. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós e todos nós somos pecadores. Mas porque ele venceu, aí eu posso compartilhar desta vitória e seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eu estava estudando um pouquinho sobre esse termo também, Anne, e eu notei que César, ele não utilizava o diadema, que é a coroa real, mas como ele se identificava como um homem de guerra, ele preferia usar a coroa Stéphanos, essa coroa que é a coroa da vitória, porque ele se via como um batalhador, um guerreiro pronto para vencer.
Como é bonito, querido irmão, querida irmã que nos ouve, que nos assiste, saber que Cristo, ele quer vencer e já venceu. E agora ele vem trazer e compartilhar esta vitória com todos nós. Amém. Sabe que essa vitória é uma vitória compartilhada. E é uma vitória que ele traz para nós porque a obra da salvação por ocasião da segunda vinda de Cristo está completa. Então vamos retornar aqui, vamos fazer um resumo para que você possa nos acompanhar. Então, ele é filho do homem, ele vem sentado ou entronado em uma nuvem branca, ele vem com uma coroa Stefanos, né? Na sua cabeça, uma coroa de ouro, que é a coroa do vencedor. E ele vem com uma foice afiada na mão. Agora essa parte é interessante, uma foice afiada. E ele vem então para colher algo. Normalmente as pessoas preferem ficar só na coroa. Quando chega na foice, né? Esquece. Mas a gente não pode esquecer não, porque ele vai vir com essa foice. A gente tem que lembrar que ele fez de tudo para salvar a todos, né? Mas a justiça e o amor, eles andam de mãos dadas, né? E o juízo, a gente não precisa ter medo do juízo. Não. O juízo vem para vindicar o caráter de Deus, ele vem para salvar, para redimir, para trazer paz e trazer uma resolução ao problema do mal, não é verdade? Com certeza. Inclusive, o juízo para aqueles que estão ao lado de Jesus é maravilhoso. O juízo, ele vai nos trazer justamente o quê? A coroa, a vitória, né? Agora, vamos trazer essa fala de um ceifeiro, vem para ceifar com uma foice afiada, para a noção da colheita, porque nós estamos aqui, queridos, no interior do Paraná, e aqui tem muitas colheitas, plantações. Eu não sei como é aí perto da sua casa, se você mora numa cidade ou mais no interior, mas aqui os tratores, eles passam quando o grão está pronto para ser colhido. Tem que estar maduro, Não né? dá para colher algo que não esteja maduro. E de alguma forma, aparentemente, essas duas colheitas que são descritas aqui em Apocalipse 14, são colheitas de frutos maduros. Se você colher um fruto verde, não está pronto, mas aqui está dizendo que o fruto está maduro. E é interessante que, trazendo isso para a história da redenção, para o plano da redenção, essa colheita significa justamente que as pessoas que aceitariam o plano da salvação, aceitaram as investidas do Espírito Santo, disseram sim aos convites de Deus, essas pessoas estão prontas para serem colhidas. Ao mesmo tempo, Anne, aqueles que rejeitaram as investidas de Deus, aqueles que endureceram seu coração, sua mente ficou embotada por rejeitar e silenciar a voz do Espírito Santo, essas pessoas também amadureceram a sua decisão indo contra Deus. E é por essa razão que neste momento específico é o basta, é o está na hora. O sumo sacerdote sai do santuário celestial, a porta da graça está encerrada, o tempo da oportunidade já é passado, e agora ele vai retornar para dar aos seus a paga, segundo cada um assim estiver. Aqueles que aceitaram a Deus e a sua mensagem, a salvação, é descrito isso como uma colheita de grãos maduros. Interessante isso, né? Colheita de grãos dourados, está no ponto de ser colhido. E para aqueles que rejeitaram as investidas do Espírito Santo, agora é descrito esta colheita com uma outra linguagem. Como é que é essa linguagem, Anne? Ela diz que é como se fosse uma colheita de uvas, né? Interessante. E aí você estava até me explicando um pouquinho como que funciona. E o seu pai parece que trabalhou com isso na Croácia. Isso. Meu pai não é brasileiro e ele disse para mim que quando ele morava na Croácia, antes de vir para cá para o Brasil, ele trabalhava justamente pisoteando essas uvas para tornar elas o suco, né? Então ele trabalhava ali na primeira parte. Qual é o nome do... A vindima, aquele lugar específico. Isso. Ele trabalhava ali pisando para que pudesse sair esse suco dessa uva, né? Interessante. E justamente os pecadores, os injustos, né? Os perdidos, eles são representados justamente por essas uvas que são amassadas, né? E esse suco representa... Vale a pena a gente ler esse texto uma vez mais. Olha só, a partir do verso 18... Vamos ler aqui Apocalipse 14, a partir do verso 18. Vamos pegar aqui a segunda parte do verso, a parte B do verso 18. Olha só o que diz: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos de videira da terra, porquanto as uvas estão
amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É interessante nós termos essa linguagem também de colheita e de vindima e de produção de suco de uva, como se assim fosse, aqui para mostrar justamente a cólera da ira de Deus, a paga para todos aqueles que rejeitaram o plano da salvação. A colheita é certa, né? Para os justos e para os injustos, ela é certa. A gente só precisa agora decidir se nós vamos estar em qual colheita. Interessante. Então, assim, essa colheita daqueles que rejeitaram a graça de Cristo é uma colheita real também. Na antiguidade, essa vindima era composta por duas localidades. A primeira localidade era o lugar onde as uvas eram colocadas. Existia um canal entre a primeira localidade e a segunda localidade, um pouco abaixo, geralmente, porque as pessoas pisoteavam as uvas e o suco da uva caía pelo canal e ia até esse depósito para ter o suco ali embaixo. E agora, a palavra de Deus descreve que quando Jesus retornar, aqueles que rejeitarem a graça de Cristo serão colocados nesse lagar que representa a cólera da ira de Deus. Olha, eu gostei bastante de uma parte aqui, na quinta-feira, que diz o seguinte: a colheita está madura, ou seja, o pecado atingiu seu limite. A partir de agora não tem mais o que fazer. E aí então vem a bendita frase que eu gostei: a rebelião cruzou a linha da misericórdia divina. Que interessante. Então tem um limite. Tem um limite. É um basta de Deus. É um basta. A porta da graça se fecha e aí não existe mais a possibilidade. Aí o ceifeiro vem e ele traz justiça. É interessante que essa justiça, essa cólera de Deus, essa ira de Deus, ela é em favor dos justos. É uma cólera, uma ira de Deus que é contra o pecado, as atrocidades, as injustiças, as rebeliões. É uma ira santa de um Deus que é santo. Não é como uma ira, nós, dos seres humanos, que a gente fica bravo e chuta a bola, dá uma canelada no campo de futebol, mas é uma ira que reflete a santidade de Deus frente à pecaminosidade deste mundo caído. E Deus agora faz uma resposta contundente contra o mal para pôr um fim a este mundo. Sabe um outro ponto que é interessante? Que quem faz essa colheita? Interessante. Quem faz essa colheita? O Senhor faz essa colheita, né? A gente, às vezes, quer se colocar no lugar do Senhor. A gente só planta, né? Mas o Senhor que faz a colheita, Ele que vai separar o joio ali do trigo, né? Ele que vai fazer isso. Mateus capítulo 13, né? Isso a gente não faz essa parte da colheita, Eu acho que a nossa tentação, às vezes, quando a gente, na parábola do joio e do trigo, depois na parábola da rede, logo depois na Mateus 13, é que a gente quer separar o trigo do joio agora, né? Mas ele fala o seguinte: não, deixa o trigo e o joio ali, que no momento certo a gente vai separar, que é o momento do juízo final. Então, é uma lição para a gente também, né? Os nossos olhos, às vezes, a gente chega a algumas conclusões, mas a gente não vê as intenções do coração. O Senhor sim o vê e vai levar a cabo os seus planos de salvação. Querido amigo, nós estamos chegando no final do nosso estudo. Eu quero te agradecer por você estar estudando a lição da Escola Sabatina e eu quero te motivar a continuar estudando essas 3 mensagens tão importantes e se decidir para o tempo do bem. Esse texto que nós lemos da volta de Jesus, o Filho do Homem ceifando, é um texto que fala justamente sobre esse momento quando a porta da graça fechar, quando acabar o tempo de oportunidade. Mas louvado seja Deus, porque ainda nós estamos no tempo de oportunidade. Hoje, se ouvirdes a minha voz, Jesus diz, não endureçais os vossos corações. Anny, vamos para as nossas considerações finais. O que você aprendeu dessa semana? Que mensagem você gostaria de dar para os nossos amigos que nos ouvem e nos assistem? Olha, Elmer, uma parte que me chamou muita atenção é justamente saber que o Senhor, Ele é o meu juiz. Ele é o meu juiz e Ele está lutando o tempo todo para que eu faça parte, e você também, da boa colheita.
dos grãos dourados, que eu faça parte dos grãos dourados. Ele vai tentar de tudo, ele tentou de tudo, ele morreu por mim e por você. E então, agora, ele nos oferece a coroa da vida. Ele divide essa coroa de vencedor comigo e com você. Eu acredito, querido amigo, que hoje estamos, como em Joel capítulo 3 diz, no vale da decisão. Em um momento muito próximo, as decisões todas, o destino da humanidade será lançado. Mas hoje ainda estamos em tempo. Por isso, vamos nos decidir ao lado do Senhor Jesus, porque Ele sim tem a vitória, a coroa da vitória, o Stefanos. Ele quer compartilhar a sua vitória com cada um de nós. Encurve sua fronte para que juntos possamos fazer uma oração. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua presença estudando a Palavra de Deus. Que ao nos depararmos aos encantos de Jesus Cristo e a Sua promessa que um dia irá retornar, que possamos hoje acreditar nesta promessa e nos colocarmos ao lado do Senhor. Por favor, Senhor, nos motive e nos encoraje a perseverarmos em nossa vida cristã. Esta é a nossa oração que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.